A teoria dos jogos é um ramo da matemática que ajuda a analisar cenários de decisão estratégica, algo que às vezes usamos no dia a dia mesmo sem perceber. Ela serve para tudo: biologia, economia e até Big Brother Brasil, e claro, geopolítica. Vamos aplicar essa teoria a um dos entraves mais tensos do planeta, o conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos. Qual é o tabuleiro e qual o prêmio disputado? O Oriente Médio é o tabuleiro e o prêmio é o controle político e dos recursos da região. E os players, vocês já sabem, temos 3 jogadores principais: Israel, Irã e Estados Unidos, cada um com seus próprios aliados e objetivos e estratégias. E entender os seus interesses é a chave para prever os próximos passos. Israel sobrevive ou domina? Desde sua fundação, Israel vive sob ameaça constante. Cercado por inimigos, já enfrentou várias pancadarias, como a pancadaria dos 6 dias e a do Yom Kippur. Seu principal objetivo é se tornar a potência dominante no Oriente Médio e eliminar ameaças existenciais, como o regime dos Ayatollahs. E uma das suas estratégias preferidas é influenciar os Estados Unidos a atacar os seus inimigos. E não é segredo que o lobby israelense em Washington é fortíssimo. Mas os americanos têm seus próprios interesses. Irã: resistência e unidade interna. O regime Ayatollah tem o interesse em mostrar força, eliminar Israel e consolidar o poder interno. Note, aqui eu não digo que o Irã tem interesse, mas o regime Ayatollah tem interesse. Quando dizemos, por exemplo, os Estados Unidos querem fazer tal coisa, ou o Irã quer outra coisa, é muitíssimo importante lembrarmos que o nome do país é uma figura de linguagem que substitui o grupo dominante dentro daquele respectivo estado, ok? Continuando, mesmo sendo uma ditadura, o país enfrenta oposição interna de grupos dissidentes e exilados monarquistas. Nada une mais um povo do que um inimigo externo. Por isso, para os ayatollahs, um confronto com Israel ou Estados Unidos pode ser útil, mesmo que seja arriscado. Estados Unidos, o império dividido. Agora, o player é mais complexo. Lá dentro, diferentes grupos de poder disputam influência. Lobbies israelenses, sauditas, industriais, militares. E para Washington, o ideal é manter um certo equilíbrio de poder no Oriente Médio. Por isso, às vezes apoia Israel, Arábia Saudita ou Catar, que teoricamente são inimigos naturais. Israel quer romper esse equilíbrio e empurrar os Estados Unidos para um confronto direto com o Irã, mas, para os Estados Unidos, há 2 formas de entrar nessa confusão. A primeira é através de ataques aéreos de precisão, como já vimos com os B-2 e as Bunker Busters. E a segunda é a invasão terrestre, o famoso Boots on the Ground. A primeira opção é mais limpa e pontual, já a segunda é um buraco sem fundo. Trump, por sua vez, só quer aumentar o seu poder. Ele pode tanto optar por ataques cirúrgicos, quanto um esforço total com tropas terrestres e aquela parafernália toda, dependendo do que lhe for mais vantajoso politicamente. Invasão terrestre? Arriscada. Pode gerar baixas, revolta popular e ser vista como traição às suas promessas de campanha de não entrar em nenhuma pancadaria. Mas também pode servir para instaurar um estado de emergência e concentrar poder. Lembra dos Zelensky? A pancadaria Rússia versus Ucrânia estendeu o seu mandato. Trump pode sonhar com algo parecido. E no final das contas, os Estados Unidos almejam um jogo maior, a China, e talvez esse conflito com o Irã seja só o segundo ato de um plano em 3 partes. A primeira parte já foi provocar a Rússia via Ucrânia e OTAN, enfraquecendo Moscou e afastando-a da jogada. A segunda, atacar o Irã, parceiro estratégico da China, assim como a Rússia, e então partir para o confronto direto com Pequim. Tudo isso dentro de uma lógica estratégica brutal, mas coerente com a teoria dos jogos, prever os movimentos do adversário e agir antes. O conflito com a China é cada dia mais claramente inevitável. Então, desde já, os Estados Unidos estão se preparando. E para isso, eles estão tirando da jogada os seus principais aliados, Rússia e Irã. E o que pode acontecer a seguir? A teoria diz: quando players têm interesse em comum, é provável que esse interesse se realize, e nesse caso, todos os players têm algo a ganhar com o conflito, e mais especificamente com a invasão terrestre. Lembra de quando os americanos deixaram o Afeganistão? Quando bateram em retirada, os militares deixaram toneladas de equipamentos para trás. Com uma invasão terrestre no Irã, é bem provável que Trump consiga uma convulsão interna, que pode lhe garantir poderes de lei marcial e estender seu mandato. Israel elimina o regime inimigo, tira o foco dos americanos do seu quintal, e ainda aproveita os equipamentos deixados para trás. E os ayatollahs ganham uma oportunidade de ouro para consolidar ainda mais o regime e se fazerem de mártires, de líderes do mundo islâmico. E agora uma opinião bem pessoal minha. Eu acho que os americanos ainda têm um interesse a mais nessa invasão terrestre, principalmente o lobby das bélicas e de tecnologia, empregar os mais avançados robôs de batalha. O tempo irá dizer, e é bem capaz que isso tudo se desenrole ainda no ano de 2025. E em 2026 podem esperar. A briga será entre China e Estados Unidos. E se você gostou do vídeo, por favor se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo.